Hoje na internet nós temos tantas promessas, soluções milagrosas, pílulas mágicas no tratamento da artrose, mas afinal, o que realmente funciona? O que realmente compensa com que a gente gaste o nosso dinheiro para tratar esse problema? Porque a gente sabe que todas essas coisas têm um custo, não é barato e ninguém quer gastar o seu dinheiro com algo que não funciona. Eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu vou responder tudo isso para você. E relembrando sobre o que é a artrose é uma doença que desgasta as nossas cartilagens e as cartilagens são aquela membrana, aquele revestimento que recobre os nossos ossos entre uma articulação de um osso com outro. E ao longo da vida esse revestimento naturalmente começa a se desgastar e se esse desgaste não for tratado, se não for feita uma manutenção nessas articulações, esse desgaste pode evoluir a chamada artrose grau 4, que a gente começa a ter osso batendo com osso e obviamente a dor é bastante forte nesses pacientes. E aí você deve estar me perguntando, doutor, mas será que essa cartilagem ela vai se regenerar com o tempo, assim como minha pele, por exemplo, que se eu fizer um corte ela vai cicatrizar? E a resposta é não. Nós precisamos de sangue para ter uma cicatrização. Passam vários vasos sanguíneos no meu braço, é por isso que se eu fizer um corte aqui ele vai cicatrizar. Na nossa cartilagem é um pouco diferente, a anatomia, a composição dos tecidos e não passa sangue perto das nossas cartilagens. E é por essa razão que nós não conseguimos cicatrizar aquele tecido degenerado ou até mesmo aquele tecido que foi lesionado. Comigo aconteceu a mesma coisa recentemente. Eu sou lutador de jiu-jitsu, eu sofri uma luxação patelar e por conta dessa luxação eu sofri o que a gente chama de fratura osteocondral, que é quando a cartilagem ela fratura junto com o osso. Então, um pedaço da cartilagem eu não tenho. O cirurgião que é meu amigo salvou grande parte dessa articulação, mas uma pequena parte ficou sem cartilagem ali, eu sei que essa cartilagem ela não vai se regenerar. E algumas vezes a artrose não é 100% por envelhecimento. Muitas vezes a artrose pode acontecer por conta de algum trauma, como foi o meu caso. Então preciso fazer uma boa manutenção da minha articulação, colocar de fato em prática tudo que eu ensino aqui para vocês, para que eu não tenha um desenvolvimento dessa artrose a curto prazo, para que eu consiga evitar e postergar o máximo possível essa artrose. E a pessoa pode tratar a artrose de forma cirúrgica, como por exemplo uma prótese, como por exemplo um enxerto de cartilagem de outro lugar do corpo, ou a pessoa pode tratar de forma não cirúrgica. Eu, como profissional conservador, antes de encaminhar um paciente para uma cirurgia, eu vou procurar sempre usar o corpo como remédio, usar um tratamento conservador para que a gente consiga tratar esse paciente tirando a dor dele, retardando o processo da artrose, sem que ele precise ir para uma mesa de cirurgia. E mesmo que não seja possível tratar de forma conservadora, mesmo que a pessoa seja operada, na verdade ela estando ou não operada, se ela tem artrose, ela precisa principalmente mudar os seus hábitos de vida. Ela precisa dormir melhor, ela precisa comer melhor, ou seja, evitar alimentos inflamatórios, ela precisa praticar atividades físicas e ela pode consumir algumas dessas alternativas de anti-inflamatórios que eu já vou ensinar para você nesse vídeo. Inclusive, se você quiser saber tudo o que eu penso sobre artrose, sobre como eu trato os meus pacientes, eu recomendo para você a leitura do meu mais novo livro, o Anti-Artrose. Ele está com 80% de desconto, não sei até quando, custando literalmente o preço de um prato de comida. E é um livro que vai mudar a forma como você enxerga e trata a sua artrose. Para você adquirir esse livro é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E falando em anti-inflamatórios, a gente tem alguns anti-inflamatórios divididos em duas grandes áreas. Temos aqueles anti-inflamatórios que teriam a promessa de regenerar a cartilagem. E em segundo lugar, temos aquilo que é chamado de alternativas anti-inflamatórias crônicas, só que naturais. A primeira área de anti-inflamatórios, aqueles que eu falei para você que teriam a promessa de regenerar a cartilagem, mas que nem sempre é assim, é, por exemplo, a condroitina e glicosamina, que alguns pacientes pedem para que eu prescreva, mas eu acabo não prescrevendo. Isso porque os estudos sérios, aqueles que não têm dedo de indústrias farmacêuticas, eles já mostraram para nós que a condroitina e a glicosamina não faz efeito na artrose. Quando algum grupo de pacientes nesses estudos consome essa medicação, poucos deles relatam uma melhora, e aqueles que relatam melhora, muitas vezes eles consumiram
um placebo, que é uma pílula de açúcar. Ou seja, se você tomar a condroitina e se você tomar a glicosamina, isso não vai fazer a menor diferença de acordo com esses estudos. E temos o segundo grupo, que são os suplementos anti-inflamatórios naturais para dores crônicas, que substituem aqueles medicamentos que vêm naquela caixinha, os medicamentos de prateleira de farmácia, que são verdadeiros venenos para a sua saúde. Temos a cortisona, que geralmente é prescrita para artrose, mas que é uma bomba para a sua saúde. Nós temos os anti-inflamatórios convencionais, diclofenaco, ibuprofeno, que se você tomar, você vai ter efeitos colaterais, principalmente no seu rim, com insuficiência renal crônica, se você usar por muito tempo, ou até mesmo doenças de estômago, gastrite, então você precisa evitar esses medicamentos. Mas quais são as alternativas de anti-inflamatórios naturais que eu prescrevo para 99% dos meus pacientes? Anota aí. Primeiro nós temos a cúrcuma, que eu gosto de prescrever pelo menos 500 mg 2 vezes ao dia. Alguns estudos mostram que ela tem um potencial de anti-inflamatório crônico nas nossas articulações e que também ela tem um poder antioxidante. Outros estudos mostraram que ela é melhor que medicamentos de farmácias, como o próprio ibuprofeno, em pacientes com artrose de joelho. Esses estudos compararam pacientes que usaram o ibuprofeno com os pacientes que usaram a cúrcuma e mostraram que o resultado terapêutico dessas duas medicações é muito semelhante, só que a cúrcuma, ao contrário do anti-inflamatório de farmácia, não possui efeitos colaterais, então você pode tomar a longo prazo. Quando eu prescrevo esses suplementos, eu falo ao meu paciente, pode tomar o resto da vida. O segundo anti-inflamatório que eu prescrevo bastante é o ômega 3, 2 a 3 gramas todo santo dia para pacientes que têm artrose, que além de fazer muito bem para a cognição, para o raciocínio, para o cérebro, ele também atua como um anti-inflamatório articular, sobretudo em pacientes que têm artrose. O número 3 da lista é a vitamina D, pelo menos 10.000 unidades internacionais todos os dias. Diversos estudos mostram que a vitamina D atua também como anti-inflamatório natural para as articulações e que é uma necessidade para a maioria das pessoas, já que as pessoas não tomam sol hoje em dia. E recentemente alguns estudos mostraram que a coenzima Q10 ela ajuda também a desinflamar as articulações, isso porque ela regula o marcador inflamatório que aparece nos nossos exames de sangue, que é a PCR, chamada proteína C reativa. Então a coenzima Q10, quando suplementada 100 mg todos os dias, ela também ajuda a reduzir a inflamação em pacientes que têm artrose. E por fim, nós temos esse último suplemento que é realmente surpreendente. Era um suplemento que antigamente era utilizado apenas por praticantes de esportes, principalmente musculação. Eu, há 10 anos atrás, quando fiz a musculação pela primeira vez, quando pisei numa academia pela primeira vez, eu utilizava esse suplemento e nunca que as pessoas que tratam dores articulares, os médicos, pessoas que tinham artrose, iam pensar que poderiam suplementar esse suplemento para tratar essas dores articulares. E hoje em dia esse suplemento é o suplemento mais estudado do mundo e por ser muito estudado a gente consegue encontrar inúmeros benefícios para ele. Eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes porque é um suplemento que ajuda muito no tratamento da artrose. Isso porque ele aumenta de 10 a 20% a sua força muscular. A gente sabe que nós precisamos de força muscular para fazer exercícios e construir massa muscular, para que essa massa muscular ela ajude na manutenção dos nossos músculos. Ela também ajuda na cognição, isso para pacientes idosos é uma maravilha. E alguns estudos estão tentando chegar à conclusão que ela atua como um anti-inflamatório articular. Mas, mesmo que não seja verdade, eu acabo prescrevendo pelos outros dois benefícios que eu comentei anteriormente. Se você tem artrose, um maravilhoso suplemento que você pode utilizar é a creatina, pelo menos 3 a 5 gramas todos os dias. E todos esses suplementos podem ser adquiridos em farmácias ou casas de produtos naturais. Eu relembro a você que esse vídeo não substitui uma consulta com um especialista. É importante que você procure um profissional da sua confiança para que ele consiga prescrever na dose ideal esses suplementos para você. E é esse profissional que vai diagnosticar com toda certeza esses sinais e sintomas que você tem para saber se de fato é mesmo uma artrose, se não é uma lesão que a gente precisa tratar um pouco diferente do que trataríamos se fosse artrose. Obviamente, apenas consumir esses suplementos de forma isolada não é o tratamento ideal para artrose. Você precisa combinar com todas as armas que a gente usa para essa doença, como por exemplo, dormir bem, consumir alimentos anti-inflamatórios, evitar alimentos inflamatórios, fazer atividade física. E no meu livro Anti-Artrose você tem essas instruções para fazer tudo isso da melhor forma possível. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima. Tchau!